Salve família! E vocês já ouviram falar no conceito home office? É um conceito que está crescendo nesses últimos 5 anos e eu tive o prazer de conhecer isso numa visita que eu tive em São Paulo uns 3 anos atrás, mais ou menos. É uma sala onde vários profissionais se encontram. Na verdade, esses espaços, essas baias são sublocadas. Então, por exemplo, eu aluguei essa mesa dentro desse escritório. A secretária, ela atende para todos os profissionais, porque essa aqui é minha mesa, a mesa dali é de outro profissional, outra mesa é de outro profissional. Então ali você tem uma conjunção de vários profissionais diferentes. Quando eu fui nesse home office, o engraçado de tudo isso é que, por exemplo, essa mesa aqui era de um advogado, a outra mesa ali era de um gráfico e a outra era de um designer. Eles conversavam entre eles e ali eles fechavam vários negócios. Então, por exemplo, tinha um rapazinho ali da gráfica perguntando para o advogado: ele pode fazer tal propaganda em tal lugar? O advogado: não, não pode não. E ele voltava para o trabalho dele, porque ali era o escritório dele. Porque o conceito hoje de você trabalhar em casa, ele ainda é sim um conceito válido. Só que, por exemplo, você perde o contato, essa logística que você tem ali dentro facilitada. Quando você tem um home office, um escritório ali, você pode receber pessoas, tem a secretária para receber ligações quando você estiver ocupado, tem outros profissionais que podem colaborar com o teu projeto e principalmente você ainda tem essa possibilidade de fechar negócios ali dentro. Eu vi vários ali fechando negócios entre eles ali, então, por exemplo, você até não precisou se preocupar com a propaganda que veio depois ou com o layout que você está desenvolvendo do teu negócio, porque ali dentro eles já formaram tipo uma liga, uma força que desenvolvia projetos muito mais fácil. É muito mais difícil você encontrar esse conceito aqui no Vale do Paraíba, principalmente aqui na minha cidade de Cachoeira Paulista, porque é uma cidade ainda muito pequena. Mas eu acredito que logo, logo isso deva ser o caminho. Tem, por exemplo, a Canção Nova, que eu já participei ali dentro sobre estudos, né? E ali dentro eles têm mais ou menos essa temática, tanto o pessoal do marketing junto com o pessoal da TV, e ali eles se conversam, mas mesmo tendo projetos diferenciados. Mas também isso foi uma visita que eu fiz lá mais ou menos uns 2 anos, então não tenho certeza se ainda continua desse mesmo formato. Quando eu fui fazer essa visita ali no escritório deles, eles tinham essa temática. Fui visitar um amigo meu que trabalhava lá. Por que eu estou falando tudo isso? Porque esse conceito home office se aplica a qualquer coisa. Me perguntaram ontem quantos profissionais eu tenho hoje no meu estúdio, né? Quantos profissionais trabalham para mim? Eu falei assim, nenhum. Mas, ô louco, essa quantidade toda de professores. Então, eu tenho 10 professores no meu estúdio, mas eles não são meus funcionários. A gente trabalha em uma conjunção. Porque, por exemplo, a educação física é a mesma linha, mas quando a gente toma vertentes diferentes de trabalho, por exemplo, o meu é funcional, então se tornou a minha especialidade. Eu não tenho mais tanta especialidade com outras áreas. Então, por exemplo, eu tenho um outro profissional que trabalha com musculação. Já não é tanto a minha área de atuação. Mas quando ele precisa de um treinamento aeróbico que não envolva tantos pesos, ele me consulta. Quando eu preciso trabalhar com postura, com levantamento de peso, ou com desenvolvimento de força, aí eu consulto ele. A gente tem essa troca de informações e principalmente, mesmo não sendo a nossa especialidade, o profissional precisou faltar, eu cubro ele. Se eu precisar faltar, ele me cobre. Mas isso também se enquadra em várias outras modalidades. Por exemplo, tem profissionais de luta. Então, quando o professor de luta precisa faltar, eu cubro ele na parte do aeróbico ou da preparação física. Quando eu preciso faltar, ele passa um pouco da parte técnica do trabalho, sem ter aquele contato direto, sem ser aquela parte mais forçada. Sem falar que a preparação física da arte marcial é muito próxima do funcional. Então, fica uma coisa bacana, uma experiência nova. Até porque a gente, às vezes, pode fechar pacotes. O aluno de luta pode fazer o treinamento funcional também e um ajuda o outro. Tem um pequeno descontinho, mas agrega-se um aluno a mais na nossa grade de aulas. Vantagem para todo mundo e para você que quer, por exemplo, desenvolver um projeto, porque no meu tempo, por exemplo, ou você era contratado por uma academia ou você era dono da academia, você não tinha a opção 2, a opção 3 ou a opção 4 e o home office hoje veio para se tornar 3 a 4 ou até mesmo a 1. Você, por exemplo, eu quero desenvolver um projeto dentro de uma academia, mas eu não sou dono de uma academia, então eu vou precisar de uma academia que me deixe desenvolver esse projeto lá dentro. Tem muito profissional hoje, dono de academia, que é cabeça aberta e fala assim, não, você pode desenvolver o seu projeto aqui sim, sem problema nenhum. Então, eu faço a sua propaganda aqui dentro, te ajudo a juntar alunos, separa um horário específico para você desenvolver o seu projeto, a gente conversa sobre uma porcentagem, sobre um subaluguel dentro do meu espaço e pronto. E assim você consegue se desenvolver, crescer o suficiente para conseguir assim montar o seu espaço. Eu tive 2 ou 3 professores dentro do meu estúdio
nessa trajetória de 4 anos de história aqui em Cachoeira, que conseguiram, assim, chegaram do nada, se desenvolveram e hoje montaram o seu próprio espaço. É uma projeção, é um plano de carreira, porque a nossa área hoje, ela não tem um plano de carreira sólido. Um educador físico, por exemplo, ele vai subir com o quê? Ele vai ser gerente, vai ser proprietário, vai ser dono de franquias. É o máximo que a gente consegue imaginar de um plano de carreira pra gente. Porque quando você começa como instrutor você fica. O professor hoje, ele não tem um plano de carreira. O plano de carreira dele seria o quê? Pós-graduação, mestrado, doutorado. Seria mais uma coisa introvertida do que uma alavanca profissional mesmo. Até porque um profissional hoje que trabalha na área fitness, quando ele tem uma pós-graduação, mestrado, doutorado, mexe muito pouco com o salário dele, provavelmente nem mexa. Então a gente estuda para nós mesmos e assim desenvolver o nosso trabalho. É uma parte sacrificante do nosso trabalho, mas é. Mas fica a dica do home office. Você é um profissional hoje que está querendo desenvolver uma temática nova de trabalho e não tem a possibilidade ainda de montar o seu próprio escritório, ou nem tem por exemplo, essa intenção de montar o seu próprio escritório. Home office hoje vem para justamente facilitar isso. Eu sou, por exemplo, um arquiteto, mas tem um amigo meu que tem um escritório de advocacia. Vamos juntar força, quebra um pouco o valor do aluguel, quebra um pouco das despesas internas. Tem uma secretária ali que atenda as ligações dos dois, que direciona o trabalho de vocês dois, e um pode até colaborar com o outro. Tanto quanto na parte da educação física, tanto quanto parte de qualquer profissão. Família, fica a dica e a gente se vê.